Evangelho do 27º domingo do tempo comum, ano A. Mateus, capítulo 21, versículos 33 a 43. Escutem outra comparação. Certo agricultor fez uma plantação de uvas e pôs uma cerca em volta. Construiu um tanque para esmagar as uvas e fazer vinho, e uma torre para vigiar tudo. Ele arrendou a plantação para alguns lavradores e foi viajar. Quando chegou o tempo da colheita, o dono mandou empregados para receberem a parte dele. Mas os lavradores agarraram os empregados, bateram num, mataram outro e apedrejaram ainda outro. Em seguida, o dono mandou mais empregados do que da primeira vez. E os lavradores fizeram a mesma coisa. Depois de tudo isso, ele mandou o seu próprio filho, pensando: com certeza o meu filho eles vão respeitar. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram: este é o filho do dono. Vamos matá-lo, e a plantação será nossa. Então, agarraram o filho, jogaram fora da plantação e o mataram. Aí Jesus perguntou: agora, quando o dono da plantação voltar, o que é que ele vai fazer com aqueles lavradores? Eles responderam: com certeza matará aqueles lavradores maus e arrendará a plantação a outros, e estes lhe darão a parte da colheita no tempo certo. Jesus então perguntou: vocês não leram o que as Escrituras Sagradas dizem? A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser de fato a mais importante. Ela foi dada pelo Senhor, e como é maravilhosa! E Jesus terminou: eu afirmo que o reino de Deus será tirado de vocês e dado àqueles que produzem os frutos do reino. Palavra da salvação. O Evangelho apresenta Jesus em Jerusalém, centro do poder político, econômico e ideológico da época. Ele está diante das maiores autoridades e conta a parábola da plantação de uvas, na qual deixa clara a participação dessas autoridades presentes em seu destino: ser condenado e entregue à morte em Jerusalém por aqueles que querem ser os donos da vinha, donos do povo, em vez de produzir frutos para o Deus. A Palestina era um lugar rico em vinhedos e os profetas do Antigo Testamento recorriam com frequência a essa imagem familiar para falar do povo escolhido por Deus, aqueles que são testemunho vivo da presença constante do Pai entre eles. Cada elemento da parábola tem um significado. Deus é o proprietário, a vinha é Israel, o povo de Deus. Os empregados são os profetas. Os lavradores, vinhateiros, são os chefes religiosos e políticos. Os judeus, os pagãos e os pecadores, o Filho é Jesus, o herdeiro da vinha. Na parábola, Jesus conta que Deus, o dono da vinha, castigará os arrendatários pelo descaso, pelo sofrimento causado e pela morte dos seus empregados, que eram os profetas que vieram falar em nome dele. Na verdade, o dono da vinha esperava que pelo menos seu filho fosse melhor recebido, mas o mataram fora da cidade, como realmente aconteceu. Aqui Jesus está falando da sua própria morte, como vai acontecer, e os sumos sacerdotes
reconhecem nesta parábola que ele está se referindo a eles, autoridades de Jerusalém, como os arrendatários que matam o filho do dono, e só não o prendem naquele momento porque têm medo da multidão. Aqueles que aceitam e ouvem a mensagem procuram também viver como mensageiros da justiça e da paz, produzem bons frutos e são acolhidos por Deus, que lhes promete um lugar no reino dos céus. A conclusão da parábola é evidente. Jesus cita o Salmo 118, 22. A pedra que os construtores rejeitaram, ou seja, ele próprio, tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. A pedra angular era a que sustentava no alto o arco de entrada de toda a construção. Sem ela, o arco não se sustenta e cai. E não é possível construir coisa alguma. Jesus é essa pedra. Ele é a sustentação do povo de Deus, cuja função é produzir na sociedade frutos de justiça e de direito.